Tu Tien sentou-se dentro da caverna, com o olhar fixo no envelope que o CEO Tuan havia deixado. Aquela quantia poderia ajudá-la a custear a vida, a comprar roupas e alimentos, mas ela não podia usá-la. Desde que deixou a casa do marido, ela havia prometido a si mesma viver com as próprias mãos, sem jamais depender de ninguém, não importando o quão difícil fosse a situação. Guardou o envelope em um canto, respirou fundo e levantou-se. Pegou a cesta de bambu sobre o ombro e decidiu ir à floresta para cortar madeira e vendê-la. Seus pés descalços trilhavam silenciosamente a trilha coberta por folhas secas, enquanto os raios de sol se infiltravam pelas frestas das folhas, criando manchas de luz sobre sua velha roupa. Ao chegar à floresta conhecida, ela olhou ao redor em busca de bambus e madeiras que pudessem ser aproveitados. Com uma pequena faca afiada, começou a cortar cada pedaço de madeira, organizando-os cuidadosamente e amarrando-os em feixes. O suor escorria pela testa e suas mãos, embora finas e calejadas, não paravam de trabalhar. Mesmo que a tarefa fosse exaustiva, ela sabia que somente o trabalho duro a manteria independente, sem precisar aceitar favores. Com um feixe de madeira reunido, ela se esforçou para carregá-lo nas costas e, passo a passo, desceu até o mercado. Pelo caminho, seus pés tremiam de cansaço, mas ela persistia. Chegando ao mercado, colocou o feixe em um canto, respirou fundo por um momento e então começou a anunciar sua venda. As pessoas do mercado, aos poucos, passaram a notar sua presença. Algumas, conhecendo sua história, a ajudavam comprando, enquanto outras a observavam com curiosidade. Mas Tu Tien não se importava. Ela concentrava sua atenção em vender os produtos, na esperança de conseguir o suficiente para adquirir os itens essenciais para o seu dia a dia. Após vender quase todo o feixe, mesmo que o dinheiro obtido não fosse muito, para ela representava o fruto honesto de seu trabalho. Contou cuidadosamente o dinheiro e foi até uma pequena loja de conveniência, onde escolheu alguns itens de primeira necessidade como sal, óleo de cozinha e alguns alimentos secos para levar de volta à caverna. Ao sair do mercado, ela sentiu uma leveza no coração. Embora a vida continuasse difícil, ela sabia que, com esforço, poderia cuidar de si mesma, sem precisar recorrer à piedade dos outros. Enquanto a luz do entardecer se esvaía e sua pequena sombra se fundia com o caminho de terra, seus olhos ainda brilhavam com a determinação e a resiliência de quem se recusa a desistir. Tuan estava sentado em seu escritório, com os olhos fixos na tela do computador, revisando os documentos sobre o andamento da obra. O projeto encontrava-se em uma fase crucial, e ele precisava ir até o local para verificar a situação pessoalmente. Nesse instante, sua secretária entrou, batendo suavemente na porta e dizendo: "Senhor Tuan, a obra precisa que o senhor vá fazer uma inspeção urgente. A equipe de engenheiros já está aguardando." Sem hesitar, ele assentiu. Rapidamente arrumou os documentos e, acompanhado pela secretária, deixou o escritório. O carro seguia pela estrada de terra que levava ao canteiro de obras, onde o som das máquinas ecoava e os operários trabalhavam com afinco. Ao chegar, Tuan desceu do veículo, colocou o capacete e, junto com a equipe de engenheiros, iniciou a inspeção. Observando a estrada que ganhava forma, ele se sentiu satisfeito, mas continuou examinando cada detalhe com cuidado. Essa via precisa de reforço para evitar deslizamentos quando chegar à estação das chuvas, relatou um dos engenheiros. Tuan assentiu e discutiu as possíveis soluções. Foi então que uma figura conhecida chamou sua atenção. Tu Tien, com a cesta de bambu nas costas, caminhava ao lado da obra. Ao vê-lo, ela parou por um instante, respirou fundo e, hesitante, apressou o passo em sua direção, segurando firmemente sua bolsa de pano. "Senhor Tuan", ela chamou com uma voz um tanto apressada. Ele se virou surpreso ao vê-la. "Você está bem?" Sem responder, Tu Tien abriu sua bolsa e retirou o envelope com dinheiro que ele havia deixado anteriormente. "Senhor, o senhor me deu esse dinheiro, mas eu não posso aceitá-lo. Quero devolver." Tuan a observou surpreso,
compreendendo a dificuldade que ela enfrentava, mas também sua determinação em não depender de ajuda externa. Ele empurrou delicadamente o envelope na direção dela. Pode ficar com ele. Não se trata de uma doação, mas de uma ajuda sincera. Tutian balançou a cabeça com voz firme. Eu sei que o senhor tem um bom coração, mas quero me sustentar por conta própria. Não posso aceitar todo esse valor. Ela abriu o envelope, pegou apenas uma parte e, com determinação, devolveu o restante. Tom permaneceu em silêncio por um momento e, então, sorriu suavemente, sem insistir mais. Tudo bem, mas, se você precisar de ajuda, não hesite em me procurar. Tutiana sentiu, sentindo-se aliviada. Ela sabia que Tuan realmente queria ajudá-la, mas seu desejo era seguir de forma independente. Ela baixou a cabeça em sinal de agradecimento e, em seguida, se virou para partir. Mesmo carregando a pesada cesta de bambu, seu coração estava leve. Tuan a observava partir, cheio de admiração. Aquela jovem, apesar de tantas dificuldades, permanecia resiliente e jamais abatia sua dignidade. Tutian voltou para a caverna após um longo e exaustivo dia. O vento da tarde soprava, trazendo um frio que se infiltrava em cada remanescente do tecido surrado que ela vestia. Ao olhar em volta na pequena caverna, ela suspirou. Embora já tivesse aprendido a conviver com aquela vida, às vezes a solidão afundava em lembranças vagas do passado. Ela colocou a cesta de bambu de lado, respirou fundo e, erguidas as costas, pegou uma pequena bacia. Seguiu até o riacho próximo para buscar água. Seus pés descalços deslizam suavemente pela margem, enquanto ela se abaixa com cuidado para recolher cada porção de água fria. Ao ver seu rosto magro refletido na água límpida, uma dor silenciosa lhe invadiu o coração. Ela já teve um lar, já teve uma família. Agora restava apenas ela, encarando um destino implacável. No retorno, recolheu alguns vegetais silvestres pelo caminho. Com mãos calejadas, colheu cuidadosamente cada galho tenro, colocando-os na cesta. As opções de alimento eram poucas, mas cada cacho de verdura e cada grão de arroz, fruto de seu esforço e trabalho árduo, era motivo de gratidão, mesmo na simplicidade. De volta à caverna, ela acendeu uma fogueira, colocou uma panela sobre o fogão improvisado e acrescentou o arroz. Sob a luz trêmula das chamas, as memórias invadiram sua mente. Lembrou-se dos tempos em que vivia na casa do marido, das vezes em que se esforçava para manter um lar, mas no fim foi cruelmente abandonada. Lembrou-se da sogra severa e do marido infiel, como um vento gélido que atravessa o coração. Ela baixou a cabeça e, com delicadeza, mexeu o mingau, os olhos marejados de emoção. Não queria chorar, mas a dor acumulada era demais para conter. Quando o mingau ficou pronto, serviu-o em uma pequena tigela, deixou-o esfriar um pouco e lentamente levou-o à boca. O sabor simples e o aroma sutil do mingau contrastavam com a amargura que invadia seu coração ao engolir. Ela se recordou das refeições em família, das risadas de outrora, mas agora apenas restava um vazio imenso. Sentou-se silenciosamente num canto, o calor tímido da tigela aquecia suas mãos, mas não conseguia alcançar seu coração. Ela havia perdido tudo e já não tinha ninguém ao seu lado. Lágrimas discretas rolavam, sem pranto estrondoso ou lamentações, apenas acompanhando seus pensamentos. No silêncio da noite, o som do vento lá fora parecia sussurrar os segredos e as tristezas guardadas. Ela sabia que precisava continuar vivendo, mas se perguntava, quando essa dor cessaria? E haveria um dia em que ela encontraria um lugar que realmente pudesse chamar de seu? Sob a luz suave da manhã, Tutian ergueu a cesta de bambu sobre os ombros e seguiu devagar pela trilha que levava à floresta. Nos últimos dias, com a mudança de estação, chuvas repentinas tornaram a caverna ainda mais úmida e fria. Ela precisava de um abrigo temporário melhor, ao menos um lugar que a protegesse da chuva e do sol nos dias de tempestade. Adentrando a densa floresta de bambus, os raios de sol se infiltravam por entre as copas das árvores, pintando manchas de luz sobre o chão.
Com os olhos atentos, ela escolheu os bambus mais retos e resistentes para erguer uma nova tenda. Com a pequena faca em mãos, cortou cuidadosamente cada pedaço de bambu e arrancou folhas de coqueiro para levar consigo. O som cortante da lâmina misturava-se ao cantar dos pássaros e ao sussurro do vento entre as folhas. Após reunir todo o material, Tu Tien amarrava os feixes de bambu, levantando-os sobre os ombros, e voltou silenciosamente para a caverna. A trilha montanhosa era acidentada, e o peso nos ombros a fazia parar para recuperar o fôlego em alguns momentos, mas ela não se deixava abater. Ela sabia que não podia contar com ninguém. Sua sobrevivência dependia unicamente de seu próprio esforço. Ao chegar na caverna, ela depositou os feixes de bambu, retirou a poeira de sua velha roupa e logo se pôs a trabalhar. Medindo e ajustando com cuidado, ergueu cada coluna de bambu e usou cipós para fixá-los firmemente. Sobre eles, dispôs as folhas grandes de forma a formar um telhado simples, mas suficiente para protegê-la do sol e da chuva. Cada gota de suor que escorria por sua testa e cada marca em suas mãos demonstravam o esforço despendido. Mas seu olhar permanecia firme. Ela podia não ter muito, mas tinha a determinação necessária para continuar vivendo. No fim da tarde, a pequena tenda finalmente ficou pronta. Tu Tien parou, contemplando seu trabalho, sentindo um modesto orgulho. Não era espaçosa nem robusta, mas era o fruto de suas próprias mãos, um abrigo que ela erguera para si mesma. Sentada à porta da tenda, ela fitava o horizonte enquanto o dia se transformava em crepúsculo. O céu começava a escurecer e uma brisa fresca trazia o cheiro terroso da floresta. Ela sabia que os desafios continuariam, mas também sabia que aprendera a se sustentar por si só. Com um pouco de folhas secas e gravetos, ela acendeu uma pequena fogueira do lado de sua tenda. As chamas tremeluzentes iluminavam seu rosto magro, enquanto o calor reconfortante tentava dissipar o frio da noite. Depois de um dia exaustivo de trabalho, seu corpo já estava cansado, mas seu coração sentia-se um pouco mais leve. Tomou um gole de água, fechou os olhos e absorveu, por um breve momento, aquela rara sensação de paz. Mesmo sozinha, mesmo enfrentando a dureza da vida, Tu Tien se mantinha firme. Ela não dependia mais dos outros e estava determinada a construir uma nova vida, mesmo que solitária. Numa tarde tardia, o CEO Tuan encontrava-se em sua casa, com o telefone na mão, resolvendo questões do trabalho. Embora seus dias fossem repletos de compromissos, naquele dia um impulso o fez sair para verificar o progresso da obra e respirar o ar livre após horas intensas no escritório. Subiu em seu carro e percorreu as estradas de terra que levavam até o canteiro de obras. Pelo caminho, parou para ajudar um motociclista com um problema mecânico. Conversou brevemente e retomou a viagem. Ao passar pela região montanhosa, uma cena chamou sua atenção. Lá, contra a parede rochosa, via-se Tu Tien erguendo uma tenda. Sob o tênue sol da tarde, a pequena mulher lutava para amarrar os bambus ao quadro da tenda, dispondo cuidadosamente as folhas para formar o telhado que a abrigaria da chuva e do sol. O modo como ela, com seus próprios esforços, construía um refúgio a deixou profundamente admirado. Sem pensar duas vezes, Tuan parou o carro, retirou o capacete e aproximou-se. "Você precisa de ajuda?" Sua voz profunda e acolhedora ecoou pelo ambiente, fazendo Tu Tien se sobressaltar. Ela virou-se surpresa ao vê-lo, mas antes que pudesse recuar, Tuan, sem hesitar, arregaçou as mangas e pegou um dos bambus para ajudar a sustentar a estrutura. Com a colaboração dele, o trabalho avançou rapidamente. Tu Tien observava em silêncio o homem à sua frente. Era surpreendente ver um CEO se sujar, unir forças para ajudar a erguer uma simples tenda. Logo, o céu se aduziu, e uma chuva forte começou a cair. Ambos correram para se abrigar dentro da tenda, sentando-se ao lado da fogueira enquanto esperavam a tempestade passar. O calor das chamas ajudava a dissipar o frio da chuva. "Você mora sozinha e nunca se sente solitária?" indagou Tuan, os olhos voltados para o céu cinzento do lado de fora. Tu Tien permaneceu em silêncio por alguns instantes, e então esboçou um sorriso melancólico. "E se eu me sentir sozinha?" "Já me acostumei com isso", respondeu ela, com firmeza na voz. Sem insistir mais, Tuan apenas assentiu, compreendendo que ela já havia suportado sofrimentos suficientes
para não mais esperar resgates ou carências dos outros. Quando a chuva finalmente cessou, Tuan levantou-se, retornou ao carro e, antes de partir, entregou a ela um pequeno pacote. Fique com isto. É apenas um pouco de itens essenciais, disse ele. Tu Tien hesitou por um momento, mas acabou aceitando, acenando em sinal de agradecimento. Tuan sorriu suavemente e subiu de volta ao carro, retomando sua rotina. Enquanto o carro partia, o cenário voltava ao silêncio, deixando Tu Tien sentada próxima à fogueira. O brilho vacilante das chamas refletia em seus olhos, revelando as profundezas de seus pensamentos. Talvez, em meio às tempestades da vida, ainda houvesse pessoas dispostas a estender a mão sem esperar nada em troca. Chiến đứng trước cửa hang, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn thấy Tự Tiên ngồi thu mình trong góc. Đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì những ngày tháng sống thiếu thốn giữa rừng núi. Ánh mắt cô lạnh lẽo, không còn một tia hy vọng nào dành cho hắn. Tự Tiên, em về đi. Giọng Chiến trầm xuống, đầy sự van nài. Tự Tiên ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ. Tôi đã không còn nơi nào để về nữa rồi. Chiến nuốt khan, lòng quặn thắt. Chính hắn là người đẩy cô vào bước đường cùng này. Ngày đó, khi cô cầu xin được ở lại, hắn thẳng tay ruồng rẫy để cô ra đi trong tủi nhục. Giờ đây, khi mất tất cả, hắn mới hiểu ra là cô quan trọng đến nhường nào. Nhưng còn kịp nữa không? Không thể thuyết phục cô. Chiến lặng lẽ quay về, nhưng hắn không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, Chiến quay